vamos falar de modelo de gestão. Vamos, como diz o Guilherme Mendes, vamos despersonificar. Muito bem. Você tem o líder do governo, certo, e a presidente do partido do atual presidente da República dizendo que em ano de eleição tem que gastar. Portanto, o modelo é, temos que gastar. A questão do equilíbrio fiscal, de você arrecadar mais do que gasta, ou de pelo menos ter um equilíbrio entre o que você arrecada e o que você gasta, não é importante. Importante é o endividamento público para injetar recursos e atender uma camada da população que é vulnerável e com o qual acho que ninguém discorda. Só que a discussão é a extensão com que isso é feito. Então, o modelo, vamos aumentar a arrecadação tributária e aumentar o gasto público. Esse modelo parece que foi rejeitado nestas eleições. As pessoas querem ações pragmáticas, responsabilidade fiscal e menos discursos, narrativas. É isso que eu queria ouvir. Até o Guilherme Mendes, quero ouvir a opinião do Guilherme Mendes. Você ouve falar, vamos acabar com o genocídio dos Yanomamis. Morreram mais Yanomamis do que no governo anterior. Vamos salvar a Amazônia. Até o rei Charles pede ao presidente, salve a Amazônia. Então, os incêndios destruíram, nós vimos um governo apoplético, com poucas ações para combater esses incêndios danosos. E aí, aprofundando o déficit fiscal, dinheiro para a Lei Rouanet, dinheiro para tudo quanto é lado, emenda parlamentar, estoura o déficit fiscal. Como é que isso não pode ter refletido no eleitor? Ou como é que isso refletiu no eleitor? Queria ouvir o Henrique Kriegner com o comentário do Guilherme Mendes e a réplica do Ricardo Rose e do Davi Andrade. Refletiu com certeza, Capês. Refletiu porque a gente está vendo aí essa rejeição, né? Que foi o meu ponto que eu trouxe aqui. Quando o Guilherme trouxe os resultados do segundo turno, a gente não pode esquecer das capitais que foram decididas no primeiro turno. E aí o resultado, e também não só capitais, mas cidades importantes para a economia do estado de São Paulo e também para o Brasil, que também rejeitaram esses candidatos, seja do PT ou apoiados também pelo presidente Lula. Não foi determinante, no sentido de, porque teve o apoio, então perdeu 100% da eleição. Isso é bem verdade. Agora, refletiu, trouxe um descrédito, especialmente para essa população. O Capês fez essa análise muito precisa de que está procurando por respostas e não quer mais esses discursinhos, não quer mais essas interpretações ou essas ideias. Até refletiu nessa, acho que essa é tão verdade, que até candidatos mais extremos na questão direita, nos posicionamentos, que vieram com argumentos ideológicos da direita somente, sem apresentar propostas, sem apresentar plano de trabalho, coisas concretas, também foram rejeitados. Então, a gente precisa analisar isso, é uma característica, assim, da eleição municipal. Agora, o cuidado que a gente tem que tomar é não entender os partidos de centro, ou centro-direita ou centro-esquerda, porque, para mim, na minha análise, os partidos de centro, eles podem ser centro-direita, quanto eles podem ser também centro-esquerda. Eles vão sempre flutuando entre um lado e o outro. Então, não é que o partido de centro, ele geralmente tem uma aceitação melhor da população. É que o partido de centro, ele tem menos resistência de articulação política, por isso ele consegue formar melhores chapas e aí ele consegue ter uma eleição, uma vitória na questão municipal. A gente vê isso quando a gente compara, por exemplo, a Câmara, a recém-eleita Câmara de São Paulo desse ano com 2020. A bancada do PSOL regrediu demais, a bancada do PSDB não existe mais, a bancada do PT também caiu, então agora são outras bancadas, a do PL, que era inexistente não, tinham 2, 3 vereadores, agora tem 7, a do PP, que tinha 1, agora tem 4, o PSD também cresceu, então a gente vê essa capacidade de articulação e renovação ali dentro desses partidos, né? Guilherme, por que falar, Ricardo? Quero complementar, que eu acho que é bem interessante o que o Henrique falou aqui. Sim, houve a população não está gostando do modelo como está sendo conduzido hoje o governo. Como você mesmo falou, aumento de gastos de forma irresponsável e tal, ponto. Agora, isso vai refletir necessariamente, diretamente numa derrota nas eleições de 26 para a esquerda? Não.
Eu acho que é um pouco disso que talvez o Guilherme trouxe, que também é muito importante a gente analisar. Isso serve, inclusive, de reflexão para os grandes players da direita hoje no Brasil. Porque a vitória foi do centro. E o centro, como o Henrique mesmo falou, hoje a gente pode olhar esse centro, que foi vitorioso na maioria das cidades, como uma centro-direita. Talvez a gente possa fazer esse olhar, mas eles podem muito rapidamente se tornar uma centro-esquerda. E isso é que vai contar na eleição presidencial de 2026. Então, apesar de sim, hoje a população na eleição municipal disse um não para o modelo de governo que a gente está tendo, sim, disse. Porém, pode ser que não se reflita necessariamente. Mas eu quero fazer agora uma provocação a você. Se você tem uma ampla maioria de prefeitos de centro e, vamos dizer, de centro-direita, não dá para dizer que é mais centro-esquerda que centro-direita, o PP, o Republicanos, o PL é de direita, o União Brasil, assim por diante. Então, você tem essa ampla gama. Isso deve se refletir nos deputados destes partidos. É uma grande chance. O que adianta um governo de esquerda ganhar se um Congresso totalmente tem um perfil conservador e um perfil de centro-direita? Esse governo vai acabar refletindo a vontade desse parlamento. Então, essa é uma questão. Ainda que haja um líder carismático na esquerda, que por si só tenha condições de galgar uma reeleição, que é o caso do presidente Lula, ele terá que negociar com uma base que não é uma base de esquerda. E ao negociar com uma base que não é uma base de esquerda, nós não teremos um governo de esquerda. O que está acontecendo é que, por enquanto, esses primeiros 2 anos, me parece que o governo tem uma base de centro-direita, mas ele não é nem de direita nem de esquerda, ele não está governando. Simplesmente ele está atendendo só a emenda parlamentar. E se ele for governar, ele vai ter que governar com a pauta do perfil majoritário do Congresso Nacional. Queria que você fizesse esse comentário e depois vou deixar o Guilherme por último, porque assim ele tem condição de rebater todos. É uma vantagem que estou te dando, hein, Guilherme? Obrigado, vou te dar uma colher de chá. Eu tenho que começar a anotar aqui, ó, que é tanta coisa. Queria que você que falasse isso para depois eu fazer uma pergunta para o Davi Andrade, por favor. Mas vamos lá, mas isso já acontece hoje. O que você descreveu, Capês, está acontecendo no governo Lula, que é um líder que foi eleito ali com a tal da Frente Ampla, conseguiu somar, ganhou a eleição do Executivo. Nós tivemos uma Câmara dos Deputados e um Senado, em especial a Câmara majoritariamente de centro-direita, então o governo está tentando, né? Por isso que talvez não esteja governando, não consegue colocar as pautas do jeito que ele quer. Agora, vale lembrar que nós temos um Congresso Nacional que é majoritariamente fisiologista, que olha o próprio umbigo, que está preocupado com seus próprios interesses. Daí a quantidade de emendas parlamentares crescentes ano após ano, independente de quem seja o presidente da República. E é aí que mora um grande perigo, porque nós podemos repetir isso, aumentar um Congresso Nacional que seja de centro-direita, desse centro que foi vitorioso nas eleições municipais, e aí, independente de quem for o presidente da República, ele vai ter que ter uma negociação muito direta com o Congresso, que, infelizmente, majoritariamente, não na sua totalidade, é fisiologista. Agora, meu querido Davi Andrade, uma coisa que me chamou a atenção, muitos artistas de novela, artistas famosos, a maioria eu não via há muito tempo, falar a verdade, matei até a saudade, manifestaram esse apoio ao candidato Boulos. Mas eu estou vendo que a questão de apoio de artista, como é que chama aquela cantora famosíssima, minhas filhas adoram, a mais famosa que vende disco, uma loirinha americana? Taylor Swift. Taylor Swift. Eu não vejo nada nas músicas dela, mas a Taylor Swift, para mim, não paga placê para os bidis. Mas a Taylor Swift declarou também apoio a Kamala Harris. Esses atores declararam apoio, assim, velado, apaixonado ao Guilherme Boulos. Por que a opinião de artista na política é mal recebida pelo eleitor? Capês, boa pergunta. Eu acho que volto a dizer, eu acho que está todo mundo de saco cheio. Todo mundo de saco cheio. Esses artistas, isso é histórico, né? A comunhão dos artistas com a ala esquerda é histórica. Você não vê, a não ser o pessoal ligado aí ao sertanejo e tal, que tem um apoio mais à direita. Mais ou menos. Já tem uns também que estão migrando, né, Guilherme? Mas, enfim, essa adesão dos artistas à pauta da esquerda é histórica, vai continuar sendo assim. E cada vez mais está fazendo menos diferença para o Capês. Eu estou contigo.
As pessoas parecem que estão pensando por si próprias, né? Enchendo o saco. Porque aí ele vê o cachê do artista e vê o salário dele no fim do mês e fala... Não bate, a conta não bate. Há duas realidades no mundo, coisa né? errada, né? Mas eu queria... Tem a beleza do universo e o boleto que chega no fim do mês. Mas, Davi Andrade, a palavra é com você. Mas eu queria trazer um ponto aqui, Capês, que você falou, eu não sei se você é pessimista, me perdoe, mas você disse sobre o desestímulo do eleitor, né, de grande parte dos eleitores, em relação ao projeto da esquerda, esse projeto expansionista, né, essa coisa do governo progressista, enfim. Eu gostaria muito, realmente, que o eleitorado brasileiro tivesse essa maturidade, sabe? Mas eu acho que não, infelizmente não tem, sabe? Infelizmente, essa pauta da esquerda ainda prevalece. Basta um aceno assistencialista e, infelizmente, grande parte da população que está aferrada nesses currais eleitorais modernos vão votar no projeto da esquerda, que é o projeto de falência do país, gente. É o projeto de falência do país. O Brasil cresce. O Brasil cresce quando? Quando é que o Brasil cresceu? Tem quantos anos de governo petista que o Brasil só ensaia voo de galinha? Só ensaia voo de galinha. Então, eu, sinceramente, Capês, eu gostaria muito, muito realmente que o eleitorado brasileiro tivesse essa... Isso aqui é, Davi? Essa maturidade, mas eu não consigo ver. Davi, o problema é o seguinte, você fala em voo de galinha, é que quando você estimula um crescimento, claro, injetando dinheiro público, claro, aumentando o déficit fiscal e abrindo crédito mediante controle artificial de juros, claro, você consegue desenvolver a economia durante um tempo, mas depois é como vender o jantar para pagar o almoço. Claro. Na hora do jantar você não vai ter comida. É claro. Agora, meu querido, eu recebi uma mensagem aqui, Guilherme Mendes. Diga lá. Aqui no meu WhatsApp. Poxa, eu sou eleitor de esquerda e gosto do programa. Fala pro Guilherme Mendes me defender. Por favor, a palavra... Quem é? Aqui. Olha lá. Não, não me autoriza. Eu vou pedir autorização para divulgar o nome. Então ele falou, defende nós. Eu queria, por favor, a palavra está com você. Fala alguma coisa boa, vai. Não é questão de falar uma coisa boa. O Kriegner colocou um ponto muito importante. A negativa aos extremismos. Então, gente que veio com um discurso de extremo, de direita ou de esquerda, foi rechaçado nas urnas. O país continua sendo um país de centro. As eleições municipais mostraram que aqueles mesmos partidos de centro continuaram ganhando a maioria das prefeituras. MDB, PSD... Agora, né, a gente pode colocar aí nessa nova divisão o PSDB, o PP. Esses partidos continuaram sendo os grandes vitoriosos. Isso nada mudou. E o terceiro ponto, volto a dizer, gente, calma. Eleição municipal é uma coisa, eleição majoritária é outra. Vir com pauta de costumes, vir com pauta de Venezuela, isso não muda nada o voto do eleitor. O eleitor quer saber de ônibus, transporte, sistema de transporte, saúde, educação, segurança pública. Isso é uma coisa que, para mim, ficou muito bem marcado. E vocês vejam, aqui na Câmara de São Paulo, é um paradoxo. O PT foi que teve a maior bancada. Diminuiu em relação a 2020? Sim, mas ainda assim teve a maior bancada. Algo que você vai ver, não vai explicar por quê. O PT já não tem aqui a prefeitura já há bastante tempo, né? O último prefeito foi o Fernando Haddad. Mas, no entanto, a representatividade daquelas pessoas na Câmara se manteve. E, em compensação, outros partidos que não tinham nenhuma representação cresceram bastante, como é o caso do próprio PL e como é o caso do MDB, que passou de 3 para 7 cadeiras na Câmara Municipal. Então, menos política, menos discurso e mais pragmatismo. Nesse sentido, o governador Tarcísio acertou em cheio quando ele falou que a eleição do Ricardo Nunes foi uma eleição daquele que está tocando os problemas da cidade e tentando resolvê-los. Concordo com o governador nessa fala. Davi Andrade, pode falar, Davi. Só uma provocação, Guilherme. Diga lá. E estou muito de acordo com o que você está dizendo, mas eu penso aqui, gente, ser do centro, um partido de centro no Brasil, significa o quê no Brasil? Objetivamente, em termos de ideologia, significa o quê? Absolutamente nada. Um partido de centro hoje, amanhã ele é amarelo, depois de amanhã ele é verde. Sim. Depende para onde o poder acenar. Então, assim, o partido de centro no Brasil é mais um joguete desse fisiologismo que a gente vive. Se em 2026, Guilherme, Lula for muito habilidoso e souber manipular essa massa de centro, ele ganha a eleição.